Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia Quiz. O desafio de hoje é saber o que é verdadeiro e o que é falso nas 50 afirmativas sobre o Evangelho de João. No final, quero saber quantas você acertou e de onde você está vendo esse vídeo para te mandar um grande abraço. Você está pronto? Então, vamos lá. Número 1. No início do seu Evangelho, João escreveu: "O Verbo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome." Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Foi no início do Evangelho que João escreveu que o Verbo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para tornar o desafio mais dinâmico, vamos apenas mostrar a referência bíblica. Caso você queira ler com mais atenção, é só dar uma pausa no vídeo. Número 2. Pedro disse: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias." Verdadeiro ou falso? É falso. Quem disse: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias", foi João Batista. Número 3. O discípulo André disse a Natanael: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Verdadeiro ou falso? Falso. Quem disse isso a Natanael foi o discípulo Filipe. Número 4. Jesus disse para Natanael: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus disse para Natanael: "Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Número 5. O primeiro sinal milagroso realizado por Jesus em Caná da Galileia foi transformar água em vinho em um casamento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Transformar água em vinho em um casamento em Caná da Galileia foi o primeiro sinal realizado por Jesus. Número 6. Jesus disse para José de Arimateia: "Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo." Verdadeiro ou falso? É falso. Jesus disse para Nicodemos: "Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo." Número 7. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo está em João 3,16. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está registrado em João capítulo 3, versículo 16.
Número 8. João Batista disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu antecessor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, foi João que disse: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Número 9. Jesus ensinou para a mulher samaritana a verdadeira comunhão. Verdadeiro ou falso? Falso. Para a mulher samaritana, Jesus ensinou a verdadeira adoração. Número 10. Curar um cego de nascença foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Verdadeiro ou falso? Falso. O segundo sinal que Jesus fez foi curar o filho de um oficial. Número 11. No tanque de Betesda, Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos no tanque de Betesda. Número 12. Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos no sábado, desrespeitando uma lei judaica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No tanque de Betesda, Jesus curou um homem que era paralítico fazia 38 anos no sábado, desrespeitando uma lei judaica. Número 13. Com apenas um pão e 5 peixes, Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas próximo ao mar da Galileia. Verdadeiro ou falso? Falso. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Número 14. Jesus perguntou aos discípulos: Vocês também não querem se retirar? João respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, foi Simão Pedro. Número 15. Jesus curou um paralítico quando os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Verdadeiro ou falso? Também é falso. Jesus curou um cego de nascença quando seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Número 16. Jesus fez um lodo com a própria saliva para curar um cego de nascença. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Foi desta forma que Jesus curou o cego de nascença. Número 17. Jesus ressuscitou André, um amigo próximo que havia falecido na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém. Verdadeiro ou falso? Falso. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro.
Número 18. Quando Jesus ressuscitou Lázaro na aldeia de Betânia, perto de Jerusalém, ele já havia falecido e sepultado há 7 dias. Verdadeiro ou falso? Falso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele já havia falecido e sepultado há 4 dias. Número 19. Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia, encontrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia. Número 20. Marta ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verdadeiro ou falso? Falso. Quem ungiu os pés de Jesus foi Maria. Número 21. Em Jerusalém, a multidão usou ramos da oliveira para ir ao encontro de Jesus, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Verdadeiro ou falso? Falso. Em Jerusalém, a multidão usou ramos de palmeiras para ir ao encontro de Jesus. Número 22. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho para se cumprir o que foi dito pelo profeta Jeremias: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Verdadeiro ou falso? É falso. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho para se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias. Número 23. Para explicar a incredulidade dos judeus, João cita a profecia de Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Para explicar a incredulidade dos judeus, João cita a profecia de Isaías. Número 24. Jesus pediu perdão aos discípulos para dar-lhes um exemplo de humildade. Verdadeiro ou falso? Falso. Para dar-lhes um exemplo de humildade, Jesus lavou-lhe os pés. Número 25. Jesus deu a Judas um pedaço de pão molhado para indicá-lo que ele seria o traidor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Foi desta forma que Jesus indicou que Judas seria o traidor. Número 26. Jesus disse a Tomé: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Verdadeiro ou falso? Falso. Jesus disse a Pedro: em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Número 27. João escreveu: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão pela misericórdia de Deus. Verdadeiro ou falso?
É falso. João escreveu: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Número 28. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Número 29. Deus enviará o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e lembrarmos de tudo o que Jesus disse. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Deus enviará o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas e lembrar-nos de tudo o que Jesus disse. Número 30. João disse que o Consolador, Espírito Santo, virá para convencer o mundo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem disse o Consolador virá para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo foi Jesus. Número 31. Quando os soldados vieram prender Jesus, o discípulo Pedro puxou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O discípulo Pedro feriu o servo do sumo sacerdote quando os soldados vieram prender Jesus. Número 32. O nome do servo do sumo sacerdote que teve sua orelha decepada por uma espada por Pedro, quando os soldados vieram prender Jesus, se chamava Malco. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O nome do servo do sumo sacerdote ferido por Pedro se chamava Malco. Número 33. Após Jesus ser preso, Pilatos foi o primeiro sacerdote que o interrogou. Verdadeiro ou falso? É falso. O primeiro sacerdote que interrogou Jesus foi Anás. Número 34. Quando Jesus foi preso e estava sendo interrogado, o discípulo Pedro negou quando lhe perguntaram: você não é um dos discípulos deste homem? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Enquanto Jesus estava sendo interrogado, o discípulo Pedro o negou. Número 35. O discípulo Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O discípulo Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Número 36. No mesmo instante em que o discípulo Pedro negou a Jesus pela 3ª vez, o galo cantou. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Após Pedro ter negado Jesus pela 3ª vez, o galo cantou.
Número 37. Dos sacerdotes que interrogaram Jesus, foi Caifás que disse aos judeus: eu não acho nele crime algum. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem disse aos judeus: eu não acho nele crime algum, foi o sacerdote Pilatos. Número 38. Pilatos disse: é costume entre vós, judeus, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Mas eles escolheram Barrabás. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, os judeus escolheram Barrabás. Número 39. Jesus foi crucificado no Monte das Oliveiras. Verdadeiro ou falso? É falso. Jesus foi crucificado no Monte do Calvário. Número 40. Na crucificação, Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, e o colocou no cimo da cruz de Jesus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, e o colocou no cimo da cruz de Jesus. Número 41. Quando crucificaram Jesus, os soldados dividiram a túnica dele em 4 partes. Verdadeiro ou falso? É falso. Os soldados sortearam a túnica de Jesus entre eles. Número 42. O salmo profético que se refere ao versículo de João 19, 24, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. É o Salmo 22. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O salmo profético que se refere ao versículo de João 19, 24 é o Salmo 22. Número 43. Na cruz, Jesus, depois de ver que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Os soldados deram vinagre para ele beber. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os soldados deram vinagre para Jesus beber. Número 44. As últimas palavras de Jesus na cruz, conforme registradas no Evangelho de João, foram: Pai, perdoai-vos. Verdadeiro ou falso? É falso. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado. Número 45. Após a morte de Jesus, Nicodemos pediu para Pilatos o corpo dele. Verdadeiro ou falso? É falso. Quem pediu para Pilatos o corpo de Jesus foi José de Arimateia. Número 46. De acordo com os relatos do Evangelho de João, a primeira pessoa a ver Jesus após sua ressurreição foi Maria Madalena. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro, a primeira pessoa a ver Jesus após sua ressurreição foi Maria Madalena. Número 47. Após a ressurreição de Jesus, Tomé disse: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, foi Tomé que demonstrou essa incredulidade. Número 48. Após sua ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e disse a Tomé: "Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé disse: "Senhor, agora eu creio." Verdadeiro ou falso? É falso. Tomé disse: "Senhor meu e Deus meu." Número 49. Na terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos, eles estavam pescando. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na terceira vez que Jesus apareceu, os discípulos estavam pescando. Número 50. João escreveu: "Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos." Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. João escreveu: "Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez." Muito obrigado pela sua participação. Por favor, não se esqueça de comentar quantas perguntas você acertou. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus te abençoe e até mais.